Estamos recebendo José Reis de Freitas Neto, conhecido como Juca, que foi nomeado secretário municipal de Cultura e Turismo aqui de Paranaguá. Notícia que repercutiu ontem, né, dia 27. O Juca é o nosso convidado de hoje para uma entrevista ao vivo aqui no Rede Notícias. Juca, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Juca? Tudo bem. Acordei o dia já, primeiro compromisso com a ilha. Opa! Né? Mandar um abraço pro seu Garito, pra Paula, minha amiga da diretoria da CIAP. É um prazer estar aqui com vocês. Juca, então agora um novo desafio. Quero saber de você como foi então esse convite, como chegou para você, né, esse convite para assumir essa pasta importante para a cidade de Paranaguá, que juntou, né, cultura e turismo. Como que foi esse convite para você e o aceite depois para fazer parte? Na verdade, aproveitar aqui, vizinho, também para dar um bom dia para o Juca, mas dobrou a responsabilidade, né? Porque agora são duas secretarias. Então o Juca chega com essa responsabilidade em dobro, né, Juca? Bom dia. Sim, com certeza. Eu sempre tive, né, desde 2017, trabalhando com turismo. Então, dentro da Detur eu consegui ver vários exemplos, né, dentro do município, como fora do município, em outros municípios, né, o que estava dando certo. A minha aproximação com a Secretaria de Estado me fez ver o que tem de bom no Estado, de ações, uma aproximação boa com Curitiba, com o Instituto de Turismo de Curitiba. Né, o Convention aqui de Paranaguá foi formado, baseado na formação do Instituto de Turismo de Curitiba. Então, eu recém saí da Detur, né, então eu estava livre, né, vamos dizer assim, para trabalhar. E casou a oportunidade, o prefeito me chamou para a gente conversar, tive uma entrevista com ele, né, ele falou, quase uma entrevista de emprego, mas eu achei bem bacana e bem coerente, porque eu acho que ele tinha que ouvir os paranaguaras, e ele ouviu. Né, fiquei surpreso, né, eu não esperava, mas quando ele me falou ontem ele me chamou, né, e falou, acertamos só alguns últimos pontos, né, com relação à secretaria que ele queria, né, todos os pedidos plausíveis, né, para Paranaguá do que eu penso, e agora estamos aqui, né, já sabendo, assim, quando juntou as secretarias, né, eu falei, meu Deus, quem pegar as secretarias vai ter uma dor de cabeça boa. Eu não imaginava que seria eu. E conciliar, eu vejo, pelo menos ao meu ver, o turismo e a cultura andam juntas, né? Mas claro que são as características independentes, né? Cultura é cultura, turismo é turismo, né? Um tem um foco diferente, o outro tem outro foco, né? São pessoas que estão em áreas diferentes, porém elas se entrelaçam, né? Eu não posso pensar em uma ação de cultura, de turismo pedagógico aqui em Paranaguá, que eu sempre falei que é meu sonho, e agora, se Deus quiser, eu vou conseguir implementar, que é a questão da gente ter turismo pedagógico em Paranaguá. Sim. Trazer as escolas para cá, voltar, né? Nós temos que ter um fluxo turístico aquele do visitante, né? O turista que não dorme na cidade. Então a gente ter esse visitante que vai almoçar, que vai fazer o passeio de barco, que vai usar o guia de turismo. Então a cadeia básica de turismo tem que ser agitada. E por que não ter uma peça de teatro falando do Luiz, do navio pirata que afundou? Você imagina a gente no museu, no MAI lá, começa a tocar o sino, vem uma pessoa caracterizada com roupa de época para as crianças, falando assim, os piratas chegaram na cidade. Então, e ali conta, e daí depois faz mais para frente um passeio no barco, entra um pirata no barco, fala, o navio afundou, foi uma tragédia. Né? Então, vai marcar a criança para sempre. Exatamente, nós temos que trazer isso. E quando a criança vai, isso aí é dados do turismo, não é um dados meu, que a criança quando vai num lugar, ela faz questão que o pai e a mãe vá conhecer. Porque ela quer mostrar aquilo, mãe, eu vi, lá tem pirata, é assim, tem boto. Então a gente tem que trabalhar isso. Essa é a semente de uma cadeia. E é a mais rápida de se aplicar, né? A gente dá um retorno. Eu falei para o prefeito que eu vejo a Secretaria de Cultura e Turismo não como gasto, mas sim como investimento, né? Porque ela vai gerar emprego. Né? Se a gente tiver uma boa equipe de trabalho, a gente consegue captar recursos para a cidade. Né? Então, uma pasta lá que tenha 3,5 milhões, 4 milhões,
né? A gente pode captar muito mais. Né? Na própria Detur, foram 4,5 milhões captados. Quanto tempo você ficou na Detur? Foram 2 anos. Em 2 anos a gente fez 12 termos de fomento. E mais parceria com os municípios. Foram 16 parcerias que a gente fez em ações, né, em 2 anos. Então dava um evento por cada 2 meses. Isso foi Festa-feira de Morretes, Festa do Rocio de Paranaguá, Natal de Paranaguá. Então isso foram... Receptivo de navio, 2 vezes, né? Um dos melhores do Brasil, o receptivo que foi montado aqui em Paranaguá. É tudo isso que o Juca está falando. É dinheiro que vem de fora, né, de projetos que são apresentados e que podem ser executados. Juca, antes da gente continuar, gostaria que você falasse a respeito, né, da sua experiência nessa área, falasse a respeito, né, do Juca, do trabalho que você tem ligado à área do turismo aqui em Paranaguá, da cultura também, né, a Casa do Barreado, família do Juca, José Maria Martins do Carmo, Dona Norma, né, Zé Maria, enfim, conta um pouco pra gente da tua história, Juca. A minha história, na verdade, né, meu pai fala que hoje ele é pai do Juquinha, mas antes ele foi filho do Juquinha, o Juquinha da farmácia, meu avô, né, e a gente sempre teve essa responsabilidade com a cidade, né. O meu pai está lá no centenário, desculpa se eu não me engano, da emancipação do Paraná. Foi feita uma festa em Paranaguá em 1940 e alguma coisa, né? E tá o nome do meu avô, o nome dele, em pessoas que colaboraram, que estavam gratuitamente ajudando a cidade. Então, isso aí não é uma obrigação, isso é passado para nós, né? Meu pai faz parte do Instituto Histórico há anos, voluntário do Instituto Histórico. Eu comecei na Detur como voluntário, né? Fiquei desde 2017 no voluntariado, no convênio como voluntário. São coisas que eu acredito que vai ajudar a cidade, né? E o turismo ainda mais, né? Minha mãe é uma guerreira no turismo. Ela sempre tem uma paixão, né? Quando ela fala em barreado, né? Minha mãe nunca falou em ser a única do barreado, pelo contrário, ela sempre quis que mais pessoas fizessem barreado em Paranaguá. A gente tem que ter mais pessoas fazendo barreado, né? E é o nosso prato típico, né? Entre outros pratos, os pratos caiçara que a gente tem, a cambira, o camarão com chuchu, né? Comida caiçara não é só peixe frito. Na verdade é pescadinha com farinha de mandioca, verdade, que é o caiçara. Mas então essa cultura que está se perdendo, que a gente vê indo embora, né? As panelas de barro a gente não tem mais aqui, da Dona Senhorinha, que produzia aqui então isso se perdeu, porque infelizmente a gente não conseguiu manter, e as coisas vão perdendo, e quando a gente vê não tem como recuperar mais. Então esse olhar porque é nosso, porque aquilo é importante, aquilo representa toda uma comunidade. Então a gente tem que, de alguma forma, tentar resgatar, tentar botar na vitrine, né? E dentro do que a gente pensa, né, que eu vejo ali, como falei, cultura e turismo não é gasto, é investimento. E toda a minha vida eu trabalhei na parte privada, eu sempre fui ligado, eu tive negócio, tive uma empresa, e eu sei as dores do empresário. Então é difícil alguém na iniciativa pública olhar para o empresário, né, entender as dores dele, entender que aquele mês, um dia choveu o mês inteiro, não veio ninguém no restaurante dele. Como é que eu vou falar para uma comunidade lá, olha, abra seu restaurante lá e que vai começar a dar movimento? Não é assim. A prefeitura tem que ajudar o barco chegar lá, os turistas chegarem lá. E menos capacitação, mais ação. Então nós temos que levar o turista, porque o empresário está cansado de capacitar, a gente já fez muita capacitação. Agora a gente tem que levar para as pessoas, né, para as comunidades, para o pessoal do teatro. Nós temos que dar um retorno, nós temos que fazer eles trabalhar. Formamos guias, né? A gente brigou para ter esse curso de guias aqui, gratuito, foi excelente, né? Tivemos uma formação, foram, se não me engano, 17 profissionais. E agora? Onde eles vão trabalhar? Vão guiar quem? Exatamente, então nós temos que gerar, a secretaria, ela é fomentadora. Na cultura a mesma coisa, nós temos que ter peças de teatro, nós temos que ter eventos, nós temos que gerar dinheiro. O artista, esse papo de, além de ser músico, você faz o quê? Eu acho isso aí uma afronta, né? Ele é músico e faz outra coisa se ele quiser. Então a cidade tem que dar ambiente para ele ser músico de verdade, ele trabalhar com a arte dele. Ser artista de verdade, né? Exatamente. Juca, a gente sabe que você está assumindo agora, né? Seria até uma falta de respeito da gente aqui perguntar a respeito de projetos para o futuro e tal. Mas qual seria
a principal área de atuação, você já falou aí do trabalho com escolas, isso é muito importante. Eu acho até que eu falei errado o nome do teu pai, né? É José Maria Faria de Freitas. José Maria Farias de Freitas. Isso. Zé Maria. O Zé do Carmo, José Maria de Freitas, Era o vereador. Ele ganhou uma eleição porque boa parte achava que era meu pai. E vieram completar meu pai. Votei em você, Zé Maria. Acabei de fazer isso agora aqui. Grande Zé Maria, também lá da Casa do Barreado, Dona Norma, bom dia. E isso que o Juca falou, pegando só um gancho aqui, vizinho, da criançada, claro. O quanto é importante. Qual é a lembrança que eu tenho da farmácia do avô do Juca? Era o cheiro característico. Exatamente. Então aquilo me marcou. Eu não passei a minha infância e parte da minha adolescência aqui em Paranaguá, mas vivi aqui, a minha família ali da Rua 15, lá do Rocio, e a farmácia do Juquinha era uma referência. Eu acho que o Alex não pegou essa época. Mas o cheiro característico da farmácia do Juquinha. Então, por isso que a importância de tratar a criança desde cedo, lembrando do nosso patrimônio histórico, entrar no museu, na catedral, na fontinha, para que ela tenha isso já na sua formação. Então lembrei disso agora aqui, eu acho muito interessante que era um cheiro muito característico que tinha na farmácia do Juquinha, ali no calçadão da Hugo Simas. Mas voltando para a pergunta, qual seria então a tua principal linha de atuação? Então, a principal linha de atuação foi o que eu falei ali anteriormente. Temos que gerar renda. O pessoal do teatro tem que ganhar dinheiro, o pessoal da música tem que ganhar dinheiro, os guias têm que ganhar dinheiro. Então as cadeias têm que ser fomentadas. Nós temos que dar um retorno para eles. Né? Claro que não é uma ação simples, não é uma ação rápida, mas a gente consegue ver algumas coisas que a gente consegue implementar rapidamente. Né? Alguns pontos, e terão pontos a curto prazo e pontos a longo prazo. Uma preocupação minha muito grande é que a gente deixa de lado os planejamentos. Então a gente tem que ter planejamento, a gente cansou de fazer planejamento pelo conselho, a gente faz esse planejamento, mas não se segue. Então é jogar dinheiro fora. Então tem que ter um planejamento, tem que ter alguém para monitorar, tem que ter monitoramento, tem que ter alguém cobrando. Né? E não pode ser o secretário, né? Tem que ser alguém especializado. Né? Eu vejo a Grande Reserva da Mata Atlântica, que é uma organização que pularam de 0 pessoas e hoje tem 1.000 associados que entraram pela carta de adesão, concordando com os quesitos da Grande Reserva. Só que hoje, né, eu vejo a Grande Reserva ela com um poder político muito grande. Né? Então, essa força, né, essa construção que a gente tem que ter aqui em Paranaguá. Né? O planejamento, o começo, meio, fim não, mas uma continuidade. Né? Então você tem que ter os objetivos para chegar. Né? O prefeito me deixou isso muito claro. Né? Ele falou, olha, você vai ter um período para concretizar. Se não tiver, nós o tiramos. Esse dele, sem perder a amizade, sem nada, eu falei, prefeito, eu acho que isso é a coisa mais sensata. Eu, como empresário, eu faria um acordo desse. Né? E da minha parte, como secretário, no caso como empregado da prefeitura, eu aceitei. Aceitei o risco, mesmo sabendo a dificuldade. Claro que vou ter um planejamento para mostrar, para ele aprovar, é isso, então seguimos. Né? Então, eu vejo que eu vou conseguir implementar. Eu acho que o discurso romântico que a gente tem de Paranaguá é extremamente importante. Porém, a gente tem que ter pautado em objetivos. Né? Nós temos que ter resultado, né? Trabalhar com a nossa realidade. Temos uma equipe na secretaria que temos que respeitar. Como a gente estava conversando um pouco antes aqui, respeito várias pessoas, trabalhei com várias pessoas ali da secretaria, né? E sei que não é fácil, os eventos em Paranaguá não são fáceis. Né? Ter que trabalhar à noite, né? Então você deixa sua família para... Final de semana, feriado. Né? E não e vocês sabem que chega na época das festividades, vai de junho até agosto, então o funcionário é exigido, né? O funcionário público ele é exigido, e a intenção minha vamos reconhecer, eu quero paz, eu quero que o funcionário trabalhe bem, produza, mas com tranquilidade, sem estresse, não estamos na China, né? Não quero produção chinesa, eu quero produção com prazer, porque cultura e turismo se faz com prazer. Se você faz com cultura e turismo com pessoas que não têm, não têm amor àquilo que eles querem fazer, né? Não vai andar, não vai andar. Juca, com relação aos navios de cruzeiros, você trabalhou muito no receptivo, foi o responsável ali junto com toda uma equipe para montar aquela estrutura na praça, através da Detour. Parece que não tem contrato agora para a próxima temporada, você vai me confirmar isso agora, mas você já está envolvido nisso.
pela ADETUR. Agora, olhando pelo lado da prefeitura, como é que é o trabalho com relação aí aos navios de cruzeiros? Então, claro que tudo que eu conversei anteriormente com o Estado, né, foi informal, né, e, né, a gente tem uma esperança, né, que o governador construa o receptivo do navio lá no porto. Isso seria a ferramenta principal, porque a questão ali do navio são questões internacionais, e um dos pontos que a MSC nos pediu para o Estado, né, que seria que o porto tivesse um abastecimento elétrico. Como a Itaipu, na energia renovável, isso conta ponto para eles. Então isso é extremamente importante, ESG. Né? Então, e eles pediram isso para o Ratinho, né? E o Ratinho tem o projeto já, parece que está pronto o projeto. O pessoal do Porto nos apresentou um projeto excelente, né? Com hotel dentro lá. Não, um projeto, se rodar, nós vamos começar a ter navio. Né? E Paranaguá está preparado. A gente tem os dados do último receptivo do navio. O navio não foi embora porque a gente não atendeu. Todo o sistema de recebimento de turistas evoluiu, melhorou. Funcionou. Melhorou. Né? A própria MC veio dar parabéns para nós, porque a gente aprendeu, fez a lição de casa. A gente reduziu em 15% o número de passageiros no navio e aumentou em 20% o tempo de permanência em terra. Então isso é extremamente importante, isso conta ponto. Isso foi um trabalho. Para a gente manter esse pessoal aqui, não foi fácil, então a gente teve que se desdobrar, né? Foi todo um trabalho conjunto, Estado, Prefeitura, ADETUR, e a gente conseguiu dar um resultado. Então, assim, a nossa parte profissional, técnica, a gente ia entregar de quem nunca recebeu um navio. Daquela forma, já tinha recebido, né? Os secretários de interior tinham recebido, o Rafinha mesmo. Então, mas da forma que a gente recebeu, contínua, com receptivo, com uma estrutura daquela, nunca tinha sido feita. Né? E a gente conseguiu atender. Tanto que a MC, nesse ponto, falou assim, não temos queixa. Né? Tínhamos na primeira, tínhamos que evoluir. Mas na segunda, a gente atendeu. Então, assim, houve uma evolução, uma parte de Paranaguá respondeu tecnicamente aquilo que eles precisavam. O que a gente precisa, então, é de uma estrutura portuária de fato. Sim, uma estrutura, é o que eu vejo, né? É o que a MSC, e não é só a MSC. Se vir as outras, pode vir outras empresas. Né? Então, assim, é um mercado, só que é um mercado que está desaquecido no momento, né? Tem alguns problemas. Mas, assim, eu não vejo o navio como uma solução. Eu vejo como catalisador. Ele é extremamente importante. Ele tem que ter, porque nós temos que ter várias pecinhas como um navio. Né? O turismo pedagógico, né? O turismo rural. Então, assim, são as pecinhas, a Bahia. Então, nós temos que juntar essas pecinhas para ela ficar o ano inteiro girando. Né? Então, e aí, assim, a gente vai conseguir aquela questão que eu falei para vocês anteriormente, de manter o guia trabalhando o ano inteiro, o pessoal do teatro trabalhando, o pessoal do artesanato. Né? Então, assim, você tem que ter todas essas demandas respondidas. Juca, falando agora de turismo nas ilhas e também o turismo religioso, que é fortíssimo aqui na cidade de Paranaguá. Nas ilhas, eu lembro, até um tempo atrás, tinha lá a festa do Barreado, tinha também uma programação ao longo do ano, no carnaval, enfim. Do Barreado foi o Juca, um dos organizadores, né? O Juca esteve presente lá. Falando dessas iniciativas também nas ilhas e comunidades marítimas aqui da nossa cidade, e também já pensando no outro turismo, que é o turismo religioso. Agora em novembro nós teremos a festa do Rocio, vem muita gente aqui para a cidade de Paranaguá. O que você pensa desses dois turismos que nós temos aqui, o das ilhas, né, o náutico, marítimo, e também o religioso? Vamos começar pelo Rocio ali, que é um ponto assim, que eu acho... A gente tem algumas oportunidades ali no Rocio. Né, o primeiro ponto já aconteceu em alguns momentos, de aproveitar o turista que está no Rocio para vir para a cidade. Né, então a gente tem que... isso já que a gente conversou no conselho, o pessoal da Barco Par, o Anderson da TG, o guia, então a gente consegue amarrar para a pessoa pegar o barco lá no Rocio, vir até o centro e volta de ônibus lá para o Rocio. E o outro pessoal que veio de ônibus vai pegar o barco e vai voltar para o Rocio. Fazer um circuito. Isso, porque você faz um custo mais baixo disso. Nós estamos otimizando, vamos dizer assim, a cadeia. Né? E tem volume. Então, é fechar com a igreja, né? E isso a gente já consegue aplicar para esse ano. Mas o ponto principal que me chama a atenção, que eu vejo, que o Rocio tem uma capacidade de trazer turistas fora a festa do Rocio. Então, isso a gente já constatou, o padre sabe disso, né, o pessoal do santuário sabe disso,
E a gente precisa construir uma agência de receptivo do santuário. Porque o fiel, ele compra da igreja. Ele não quer comprar de uma pessoa estranha. É aquela coisa, fala assim, não, o cara vai me cobrar mais caro. Se eu comprar da paróquia, fica mais barato. E ajuda a paróquia. Exato. E a gente já entendeu isso. E tem que ser gerido pelo santuário, pela paróquia, uma comissãozinha para a paróquia. Então, é uma cadeia que a gente demorou para entender, né? Porque tem que ser gerida pelo santuário. Então a gente tem que capacitar o pessoal do santuário, né? No começo talvez o próprio convention tocar, mas isso com o santuário junto, tudo direcionado para o santuário, recurso do santuário, não se mistura nada, para atrair esse público para Paranaguá, que é um público que vem, né? A gente sabe que vem, né? Então a gente tem mais uma oportunidade no santuário. E não é grandes investimentos, isso aí não exige, não vamos precisar construir uma ponte, não vamos precisar construir um receptivo, né? Tá lá, o santuário já está pronto, já sabem receber. O santuário já sabe receber as pessoas. Com relação às ilhas, o que eu vejo ali? Temos um longo caminho, mas eu não conheço lugar nenhum no mundo que faz turismo sem o cara conseguir chegar. Né? Então vamos falar de turismo, eu sempre vi vamos falar de turismo de base comunitária, vamos começar e vamos. Mas o barco não chega, senhores. Daí passa na RPC, fala sobre a ilha, a comunidade, e os caras ligam pra gente, desculpa, não tem que ver com o barco, não tem linha. Mas quero ir só eu e meu esposo. Não tem como. Entendeu? Então, assim, a linha náutica, né, que já está no radar do prefeito, o Márcio Vega é um cara sensacional que está fazendo uma aproximação com as comunidades. Né? Um trator para trabalhar, né? Sensacional. Aliás, vamos usar o termo correto, um rebocador. Rebocador. Ele pegou a causa das comunidades ali de uma forma apaixonada. E a gente vai tentar encaixar isso, né, para dar suporte a essa linha náutica. Mas daí vai chegar lá, o caiçara não está preparado para receber, o morador não está recebendo, a comunidade não está preparada para receber. Não vai estar. Não vai estar. Sempre está. Nem minha mãe, quando começou o restaurante, estava preparada para receber. Mas recebia. Até hoje não esqueço, o pai do meu sócio falava, quando inaugurou o Fadanelli em Curitiba, foi um desastre. As pessoas falavam assim, isso que não vai dar certo nunca. Tá lá o Fadanelli vivo até hoje, ganha um dinheiro. Então assim, a gente tem que acreditar que vamos errar, mas vamos errar calculadamente. Então a gente ter um controle de qualidade, por exemplo, abriu a visita para as comunidades, vamos fazer um QR Code para fazer avaliação, para a gente entender, olha, fui mal atendido, o banheiro tá ruim, então tá bom, olha, fulano, nós temos que arrumar o banheiro, senão a gente não vai começar a mandar para cá. E com relação à Ilha do Mel, o que você tem de planejamento já na tua grande experiência para a Ilha do Mel, que pegando o gancho do navio de turismo, foi talvez o ponto mais visitado, né? Havia um fluxo grande de turistas indo para a Ilha do Mel. Qual que é a tua expectativa para melhorar acesso, para transporte? Isso que você falou é muito importante, né? Às vezes vem um casal. Como é que você vai colocar um casal num barco grande para ir para a Ilha do Mel? Tem que ter o pequeno, o táxi náutico. O que você pensa para a Ilha do Mel, Juca? Então, já estou conversando com o pessoal da Ilha do Mel, né? Me apoiaram, né? Estavam todos aí, como é que é? Agradecer, aliás, eu agradeci, né? Ficaram felizes. Mas eu sei que a Ilha do Mel é um caso à parte. Nós temos o turismo do continente, nós temos o turismo da Ilha do Mel. A Ilha do Mel está anos-luz do continente. Essa que é a grande verdade. Eles vivem já turismo. Já estão organizados. Já tem demanda o ano inteiro. Isso. Então são dois casos diferentes. E a Ilha do Mel tem demandas que tem que ser entendida, que não depende só da prefeitura, depende do Estado. Mas uma coisa que eu sempre falei, a gente tem que aprender a cobrar. A gente não pode ficar... esquecer, cobra só quando vem o ratinho aqui. Não, a gente tem que ter uma força para ficar cobrando sempre. Olha, isso aqui tem que ser arrumado, isso aqui tem que ser arrumado, isso aqui tem que ser arrumado. O prefeito tem que ir lá e falar, olha, secretário de Estado, tem que arrumar isso aqui. Tem que ter uma agenda. Exatamente. Então, assim, além da questão, né, voltando agora na questão do transporte, né, nós retrocedemos no transporte náutico para Ilha do Mel. Inclusive para morador, para gente que quer... Porque o pessoal quer fazer compra em Paranaguá. Então, assim, uma questão comercial, nós estamos perdendo de fazer venda para o pessoal da Ilha do Mel. E vamos pensar assim, a quantidade de leite de hotel que tem na Ilha do Mel. Isso é um gasto muito grande. Isso é um giro muito grande. E eles poderiam estar comprando em Paranaguá. Algumas coisas talvez não estejam comprando em Paranaguá. Né? E também tem a questão de acesso à questão de saúde. Né? Então, assim, você tem que ter essa linha ativa. Eu estou tentando entender, já teve uma reunião no conselho, né, com o pessoal da Baline, que é responsável pela linha. Né? O Estado
se eu não me engano, foram 5 ou 6 catamarãs que foram passados pro município. Né? A gente vai ver como é que vai ser feito esse processo, como é que vão trabalhar com esses barcos. Então, assim, nós temos uma oportunidade ali de voltar a fazer o caminho por Paranaguá. Né? A arrecadação, isso gera arrecadação para o município, porque você paga a taxa de transporte. Né? Hoje Pontal está recebendo a taxa de transporte. Né? E é um valor considerável, se eu não me engano, 1,5 milhão. Então, que poderia estar entrando no turismo de Paranaguá. Então, não é só questão de bonito, é questão de recurso para o município. E funcional. Né? Porque o que acontece, muito turista no verão, se você for ver, o que tem de gente que vem de fora para Ilha do Mel e fica perdido em Paranaguá, é um número grande. Tem estacionamento, bastante. Inclusive, né? Então, assim, a gente tem que ter todo esse trabalho de retaguarda, o estacionamento, né? Onde eles vão ficar, não dá mais para ficar na rua da praia, aquilo ali é uma vergonha, bem francamente, a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Temos estação náutica agora, como é que vão trabalhar com a estação náutica? Né? Da forma que está ali, não dá para operar ali. Né? A prefeitura pode exigir uma... É tudo muito improvisado, né, Júlio? Sim, você tem uma estrutura lá, por que vai deixar o pessoal na rua? Não, o próprio ponto de embarque pode ser um atrativo turístico. Sim. Né? Com toda uma estrutura de lojinhas e tal. Sim. Tudo isso pode acontecer, né? Sim, não, e ele está pronto lá, ele já está funcionando. Né? Já tem lá a estação náutica. Né? Porque e tem ali é muito mais fácil separar. Claro que não é o ideal, mas tendo o aquário, a retaguarda com o aquário, a gente consegue usar aquilo ali para o próprio geração de renda para o aquário e ainda uma comodidade para o turista. Agora, 8h48. Juca, quero te agradecer primeiro por aceitar o nosso convite, vir aqui ao vivo, falar com a nossa audiência. E como é bom entrevistar alguém que sabe do que está falando, né? Que conhece. Até 13h falando. Que vive, né? Isso diariamente aqui na nossa região. José Reis de Freitas Neto, Juca, como é conhecido por todos, é o novo secretário de Cultura e Turismo aqui de Paranaguá. Juca, obrigado pela visita, volte mais vezes, né? Trazendo aí as boas novas da secretaria e muito sucesso para você, bom trabalho para você, Juca, como secretário e toda a equipe lá da Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu já falei, a missão é grande, mas eu vejo que tem um bom horizonte para Paranaguá ali e o prefeito me deu essa chance. Né, e uma coisa que eu sempre falei, que eu queria melhorar a minha cidade. Então, não é só uma questão de dinheiro, aqui é uma questão mesmo de amor à cidade, como vários que passaram ali, que tenho certeza, que tentaram, que quiseram mesmo, né? Ninguém assume uma coisa para dar errado. Né? Mas eu acredito que tecnicamente eu consiga fazer isso aí, rodar. Rede Notícias. A notícia como ela é.